Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, senhores membros da mesa, senhor Vice-Presidente, caras e caros deputados municipais. As demonstrações financeiras de 2023, consubstanciadas na proposta número 224 de 24 que aqui apreciamos, não terão o apoio e o voto favorável do Partido Socialista nesta Câmara. E não terão esse apoio por duas ordens de razão. Pelos dados e pelos elementos preocupantes e desoladores que apresentam e sobre os quais terei a oportunidade de me referir daqui a pouco, mas também porque, e como diz o Sr. Vice-Presidente, as contas são meramente instrumentais e, diz o Sr. Vice-Presidente, ou dizia na discussão em Câmara, servir os lisboetas. Pois nós entendemos que verdadeiramente Lisboa e os lisboetas estão muito mal servidos com esta presidência, com esta equipa de vereadores e com a atual gestão camarária do PSD e do CDS. Uma primeira nota para sublinhar que o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente é membro de um partido, o CDS, que nesta Câmara tantas e tantas vezes acusou o anterior Executivo, ou os anteriores Executivos socialistas, de despesismo, de orçamentos gigantes, de insuficiência da despesa e vem agora celebrar com muita pompa a despesa que fica além dos 1.000 milhões de euros. Fica, sinceramente, Sr. Vice-Presidente, a dúvida se este sentimento e se esta felicidade são efetivamente genuínas ou se não serão, no fundo, uma provocação à iniciativa liberal que se prefigura cada vez mais como concorrente a tomar o lugar do CDS na coligação de direita que se vai apresentar às próximas eleições autárquicas. Senhor Vice-Presidente, senhores deputados, as contas de 2023 contêm efetivamente dados preocupantes. Estas contas espelham uma redução da margem entre receitas correntes e despesas correntes, parecendo aqui que se perspectiva e trilha um caminho rumo a um desequilíbrio estrutural das contas da Câmara. Para além da devolução aos agregados mais favorecidos da cidade de Lisboa, que Carlos Moedas e a sua equipa promoveu e que tem, obviamente, enfraquecido e minado a sustentabilidade das contas da Câmara e que obrigou, aliás, a Câmara Municipal de Lisboa a contrair um empréstimo e a endividar-se mais, temos agora as novas medidas de isenção de IRS anunciadas pelo Governo que, a somar-se numa conjuntura menos favorável a uma redução das receitas do IMT, poderão trazer efetivamente uma situação difícil para a Câmara Municipal de Lisboa a médio prazo. O Partido Socialista, com responsabilidade e ciente da seriedade deste tema, lança aqui um apelo sério ao Sr. Vice-Presidente para que faça, ou para que mande fazer e que apresente a esta Assembleia um estudo sério com os impactos decorrentes do abrandamento do imobiliário e das medidas do IRS que o Governo tem anunciado. Senhora Presidente, as contas de 2023 apresentam, como já foi aqui referido por outras bancadas, um resultado líquido negativo de cerca de 17 milhões de euros. Sendo que o Sr. Presidente da Câmara, como é seu timbre e como sempre, vitimizou-se, claro, deitou-se para o chão e culpou o Partido Socialista por esta situação, porque não o deixa vender o património. Aliás, já tivemos aqui outra intervenção nessa linha e já percebemos aquilo que vai ser a falta de obra. No fundo, a culpa é do PS porque não o deixa vender património. Esta, de facto, é a linha dos novos tempos até às eleições. Mas sobre esta afirmação do Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, salientar aquilo que de facto é uma absoluta constatação e que eu penso que já mesmo até deve, enjoar os membros dos partidos que apoiam este Executivo. É que o Sr. Presidente vitimiza-se por toda e qualquer situação. Sempre que algo corre menos bem, sempre que existe um fracasso, sempre que existe um insucesso, a culpa é dos outros, a culpa nunca é dele. Por outro lado, Sra. Presidente, estas declarações do Engenheiro Carlos Moedas são também de uma enorme má-fé, o que hoje, em 2024, que já surpreende pouca gente, são efetivamente de uma enorme má-fé. Porque, se não fosse à conta do Partido Socialista, o Engenheiro Carlos Moedas, o Sr. Vice-Presidente e este Executivo não teriam nenhum orçamento aprovado, nenhumas contas aprovadas e nenhum empréstimo aprovado nesta Assembleia. É este o bloqueio, Sr. Deputado.
Uma terceira nota, ainda sobre estas declarações, para dizer que o Sr. Presidente efetivamente nunca conseguiu despir o fato e a pele de agente imobiliário. Nunca foi o Presidente de todos os lisboetas, mas só de alguns, e enfim, vem-me sempre à memória a sua participação na célebre manifestação em defesa do alojamento local. Senhora Presidente, esta dependência de vender património, esta aflição de vender património, este apelo quase desesperado do CDS para deixar vender património, efetivamente o que me faz a mim é lembrar um passado que julgávamos definitivamente enterrado e ultrapassado, mas aqui parece novamente assombrar a Câmara e as finanças da Câmara. É o espectro da cidade de Santana Lopes e Carmona Rodrigues, da famigerada dupla que volta a pairar sobre a cidade de Lisboa. Senhora Presidente, são vários, efetivamente, como dizia há pouco, os elementos e os dados destas contas que nos levam a não votá-las favoravelmente. Destacava uma redução pouco significativa da dívida em 12 milhões de euros, muito inferior àquilo que foi alcançado nos mandatos precedentes. Salientava uma fraquíssima execução do PRR, o que é particularmente importante, tendo em conta o avultado montante que está em causa e tendo em conta o calendário exigente que está fixado para aproveitar essas verbas. O Executivo tinha previsto utilizar, conjuntamente com o IRU, verbas no montante de 70 milhões de euros para adquirir prédios e terrenos. De acordo com a informação que disponho, o Executivo apenas adquiriu um prédio. Estamos claramente perante um dado da maior relevância e claramente perante um fracasso. Senhora Presidente, outro ponto que aqui gostaria de referir e que foi outras vezes abordado já aqui nesta Assembleia é o recuperar mais. Estas contas vêm efetivamente consagrar aquilo, ou demonstrar à sociedade aquilo que é o recuperar mais, que não recupera coisa nenhuma, que é aliás irrecuperável, portanto é um flop e mal dos agentes económicos efetivamente que se fiaram neste programa, que no fundo é uma medalha de mau comportamento e uma mancha negra no mandato do PSD e do CDS. E o que dizer, Senhora Presidente, Senhores Deputados, sobre o plano de teleconsultas que o Sr. Presidente batizou de plano de saúde? A performance desse plano está à vista e é ilustrada por estas contas. 4 consultas por dia. O mínimo que se pode dizer sobre o plano de saúde é que ele está doente. É que ele tem manifesta falta de saúde, é que ele está em estado de coma e não se vislumbram melhoras. Trata-se efetivamente de um case study que irá seguramente integrar o próximo livro do engenheiro Carlos Moedas. Esse sim que virá a ser um best-seller e não o atual, que não vende nada. Ainda no outro dia passei ali numa livraria e portanto estavam lá todos, mas esse sim será de facto um best-seller que será um manual a ter em conta por alguns políticos, só por alguns. O seu nome, governar com a propaganda. Senhora Presidente, senhores deputados, em matéria de investimentos em equipamentos de saúde, o atual Executivo nada mais fez do que inaugurar a obra e os centros de saúde planeados e construídos pela maioria socialista. E quanto aos centros intergeracionais, que integravam o programa transformador da cidade do engenheiro Carlos Moedas, efetivamente as contas não espelham. E não espelham, nem podiam espelhar, porque nada foi feito, porque se trata aqui, e mais uma vez, de um clamoroso incumprimento de uma promessa eleitoral. O plano de acessibilidade pedonal, ninguém acede a ele, porque está parado, está congelado e não anda. Os espaços verdes registram uma redução de 13% nas despesas de investimento com parques e jardins. E as redes cicláveis têm uma execução pobre, fraca, de 37%. Não sei se porventura o Executivo aderiu às teses inovadoras da deputada municipal Margarida Bentes Penedo, que disse aqui uma vez que a Assembleia era uma perigosa ideologia de esquerda, que aliás até parece já ter tomado conta de alguns deputados do CDS, porque eu já os vi efetivamente deslocarem-se de bicicleta no final das reuniões. E, Senhora Presidente, o que dizer em matéria de orçamento participativo? O orçamento participativo para um presidente e para uma maioria, ou para uma minoria, enfim, que tanto fala em envolvimento e participação, em ouvir as pessoas, em estar com as pessoas e nas pessoas. Afigura-se efetivamente aqui uma contradição insanável, Sra. Presidente, porque este instrumento parece ter sido verdadeiramente e definitivamente enterrado de vez pela maioria de direita. Quanto ao Conselho de Cidadãos, seguramente outro capítulo do livro que já referi há pouco, é mais um flop de
Carlos Moedas e de sua equipa não se descortina efetivamente da análise das contas, que projetos, que propostas e que ideias é que verdadeiramente tiveram expressão financeira. Nenhuma, claro, e não tiveram porque é uma operação de fachada e de propaganda e devo dizer, não estamos livres de que o engenheiro Carlos Moedas venha a culpar o Partido Socialista pelo fracasso do Conselho de Cidadãos. O Plano Geral de Drenagem, que, enfim, primeiro o PSD tentou inviabilizar ou votar contra o empréstimo que permitiu a sua execução. Depois, numa segunda fase, o engenheiro Carlos Moedas apropriou-se dele, passou a ser a marca d'água do seu mandato, a obra emblemática, a obra que lhe permitiu enxamear as suas redes sociais com propaganda, com o chapéu apropriado e a desfilar pelos estaleiros das obras, mas que apresenta agora uma redução de 42% na execução das despesas de investimento em saneamento. Tudo bons motivos, enfim, tudo maus motivos para que o PS não possa de facto votar favoravelmente estas demonstrações financeiras. Deixo para o fim e propositadamente um ponto, porventura poderá ser um ponto menor, não é efetivamente. Tem a ver aqui com um compromisso que o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa assumiu perante os senhores deputados há 2 anos e que se prende com um protocolo para o pavilhão multiusos da Freguesia da Ajuda. Alguns dirão é simbólico, na verdade ele é muito importante para uma fatia significativa da população desta cidade. O Sr. Vice-Presidente comprometeu-se pessoalmente na resolução deste assunto. E, efetivamente, aquilo que se verifica é que nem com um orçamento de 1.000 milhões de euros o Sr. Vice-Presidente e o Executivo conseguiram arranjar uns trocos para viabilizar a utilização em condições daquele equipamento, quando, enfim, o Sr. Vice-Presidente, como disse, assumiu aqui há 2 anos, perante todos nesta Assembleia, este compromisso. De facto, o Sr. Vice-Presidente tem razão numa coisa. O orçamento e as contas são instrumentais. Mas, efetivamente, e neste caso, a sua correspondência na realidade dos portugueses é um espaço público abandonado, é uma cidade mais suja, é uma cidade com um trânsito caótico, é uma cidade com transportes degradados, é uma cidade nas lonas sentada num orçamento de 1.000 milhões de euros. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.